Mas a gente vai conseguindo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler 2 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. São versículos curtos. Diz assim a palavra do Senhor: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, o Senhor já a conhece. O Senhor conhece aquelas intenções mais ocultas. E nós queremos mais uma vez colocar os nossos corações diante de Ti, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Que não esmoreçamos, Senhor, diante das dificuldades que temos experimentado nos últimos tempos. Que o Senhor possa falar conosco no dia de hoje de um modo vivo, de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês. Muitos não puderam estar conosco hoje, mas eu agradeço de um modo especial pela presença de cada um de vocês, que o Senhor esteja entregando a vocês aquilo que vocês necessitam da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem de hoje, ela é uma grande chamada a cada um de nós, para que sigamos na força do Senhor. Não é hora de esmorecer. Muitos têm esmorecido, têm arrefecido na fé, por conta das dificuldades enfrentadas, sobretudo nos últimos tempos. E eu quero insistir com isso hoje. Não esmoreça. Busque o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Quando os estreitos se tornam estreitíssimos, ao ponto da gente achar que não vai conseguir continuar a jornada, é porque a nossa vitória está bem próxima. Aleluia. Então creiamos nisso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e veremos a glória de Deus naquelas situações que temos diariamente apresentado diante do nosso Senhor. Este capítulo de Mateus é chamado de capítulo escatológico. Traz palavras de advertência que nos fazem tremer nas bases. E a grande tarefa de casa é ler todo o capítulo 24 de Mateus. O presente contexto no qual estão inseridos os versículos citados no início trata do princípio das dores. Este é um tempo de grande aflição, especialmente para o povo escolhido. Tempo que antecede a segunda vinda gloriosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inegavelmente estamos vivendo os dias escatológicos anunciados lá atrás. O Senhor Jesus não marcou dias e horas dentro do tempo humano para a sua chegada, mas nos deixou muitos e visíveis sinais para que não sejamos apanhados de surpresa. Somos a todo instante instados à vigilância e à oração constante. Tudo tem se apressado
para o desfecho da história. Basta uma breve olhada à nossa volta com um pouco de sensibilidade espiritual para percebermos que o Senhor está às portas, verdadeiramente. Os versículos citados apontam para um sinal incontestável da segunda vinda, a sua causa e a consequência para os que perseverarem na fé. Em primeiro lugar, a causa, o aumento da maldade. E o texto diz: devido ao aumento da maldade. Em segundo lugar, o sinal, o amor de muitos esfriará no meio dos que se dizem cristãos. E a consequência disso, para os que perseverarem, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí a gente é chamado pelo Espírito de Deus, nesse instante, a parar um pouco e meditar sobre alguns pontos dessa questão tão séria. Hoje nós temos visto o povo de Deus, ou pelo menos aqueles muitos ditos cristãos, indo para as ruas, fazendo arruaças, fazendo movimentos políticos. Movimento de cristão é de joelho diante do trono da graça de Deus. E nós não vamos dizer a Deus o que é que Ele vai fazer, porque muitos ainda se atrevem a dar ordens a Deus. Apresentemos nossas vidas, nossas famílias, nosso país, o mundo ao nosso redor. Apresentemos ao Senhor, sobretudo as lideranças, rogando ao Senhor que traga obras à luz. Que tudo aquilo que tem sido ocultado pelas trevas seja irrefutavelmente revelado, de modo que não haja como surgir contestações. Contra fatos não há argumentos. A primeira coisa que nós somos chamados a observar é o aumento da maldade. Esse aumento da maldade fará com que o amor de muitos no meio do povo de Deus esfrie para com Ele, o que levará muitos a desistir da caminhada. Nesses dias eu soube notícias de muitos que até corriam bem, como diz a letra do velho hino, mas do Senhor longe agora vão. E este sinal é um sinal visível que a vinda do Senhor se avizinha. E aí você pode perguntar: então salvação se perde? De modo nenhum. Todo aquele que verdadeiramente foi escolhido de Deus perseverará até o fim, independente de tudo que possa ser vivido em termos de dificuldades. A perseverança dos santos é um dos sinais que acompanham os verdadeiramente escolhidos de Deus. Em segundo lugar, as provas da vida pelas quais passamos é o grande filtro da nossa fé e do amor que temos para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos falado muito nos últimos tempos sobre o doloroso tempo das esperas, pelo qual muitos de nós temos passado. E é precisamente nesse tempo que somos provados quanto à nossa perseverança, quanto à realidade da fé que professamos. Ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: tenho vontade de desistir de tudo, mas apesar de todos os pesares, seguem na força que o Senhor supre. E só nessa força nós podemos seguir em frente. Tem sido difícil demais para a maioria absoluta de nós. Mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus porque sei das lutas de alguns,
E apesar de todos esses pesares vivenciados, vocês estão firmes na fé, buscando a presença do nosso Deus. Em terceiro lugar, quando ouvimos dizer que o amor esfriou dos corações, sempre imaginamos que é o amor das pessoas do mundo. Mas o versículo não fala disso. Repito o que já fora dito no primeiro parágrafo. A maldade do mundo aumentou. E por causa disso, o amor de muitos no meio do povo de Deus esfriará. Esses se revoltarão e se questionarão por que Deus permite tais maldades. E aí eu queria dizer a você: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará de fato no reino dos céus. Antes de começar o culto, eu estava conversando com uma das irmãs que não teve nenhum filho. Quantos foram mesmo? 22 filhos. Vocês imaginem, e ela está com o juiz no lugar. Acho que está, não está? Mais ou menos. Então não é fácil. Isso em 1900 e Guaraná de rolha, a irmã pariu 22 filhos. Então, misericórdia. E eu glorifico a Deus porque o Senhor me concedeu a graça de conviver com essa amada. Quantas histórias para contar, quantas lições de vida para serem contadas. Cada filho com um temperamento, cada filho querendo uma coisa diferente, cada filho agindo de uma maneira diferente. E a gente vê a glória de Deus descer na vida da nossa irmã Iracema. Glória a Deus por isso. E o Senhor, por sua graça, tem conservado a nossa irmã perto de nós, para que nós possamos, ou para que nós pudéssemos testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer. Aí vem o quarto ponto. E esse amor esfriará por achar que Deus não ouve seus clamores. Muitos acham isso. Por isso a necessidade de perseverança para continuar a difícil e apertada estrada da confiança absoluta. Nunca foi tão necessário buscarmos a presença do Senhor em oração e súplicas, para que sejamos fortalecidos nele e na força do seu poder. O autor de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, traz mais luz a essa questão ao afirmar: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Muitos que até corriam bem, repito, o trecho da letra do velho hino: do Senhor longe agora vão. E uma das coisas que tem marcado a presente geração, desses que têm declinado da fé, é colocar na boca de Deus palavras e ordens contrárias à palavra do Senhor. E esses pagarão um alto preço pela falta de respeito, pela falta de temor de Deus nas suas ações e intenções. Que nós possamos, nas nossas orações de entrega dos nossos queridos ao Senhor, que possamos orar, não dizendo ao Senhor, faça isso ou aquilo, mas que nós possamos entregá-los ao Senhor, dizendo: Senhor, que a tua
tua vontade soberana se cumpra sobre essa vida, desse filho, dessa filha, desse irmão, dessa irmã, desse pai, dessa mãe, desse amigo, que até corria bem, mas do Senhor longe, agora vai. Eu tenho atendido pais e mães com os corações destroçados, por terem criado seus filhos no caminho do Senhor, e de repente testemunham um desvio absurdo da presença do Pai Celestial. E essa semana eu disse a uma dessas mães, ela disse: eu tenho medo que o Senhor de repente leve, aí eu disse a ela, que o Senhor leve transformado. Amém. Se for o caso. Porque tem isso. Às vezes a gente diz para Deus: olha, eu quero que o Senhor haja na vida desse filho, dessa filha, mas que o Senhor faça assim. Não. Que nós entreguemos ao Senhor e que possamos dizer: seja feita conforme a tua santa e soberana vontade. Amém. Amém? O que é que essa brevíssima meditação, essa semana eu não passei bem, além do problema que eu tive, da internação e tudo mais, eu peguei essa virose muito violenta, estou tomando uma medicação fortíssima. A convulsão que tive não foi caracterizada como não encontraram nenhum coágulo no cérebro. Tudo aponta para uma infecção renal violenta, da qual estou tratando. Tomei um antibiótico fortíssimo no hospital, continuo tomando uma medicação também muito forte. E para completar, apareceu essa virose com uma dificuldade respiratória muito grande. E eu disse ao Senhor: eis-me aqui. Que o Senhor me ajude a seguir em frente, segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade. Mas se o Senhor quiser me levar, eis-me aqui. Que tudo seja feito segundo a santa e soberana vontade do nosso Deus. O que é que essa breve meditação nos leva a constatar? Eu separei duas coisas importantes. Primeira, carecemos da graça sustentadora, firmadora e fortalecedora, nos conduzindo em todo o tempo para que não sejamos desqualificados. Tudo concorre para que desistamos. Na verdade, não é fácil perseverar, especialmente quando a carne começa a gemer e desejamos fugir do sofrimento. Nós temos visto hoje uma tendência pós-moderna no meio da chamada igreja contemporânea, das pessoas fugirem do sofrimento. O sofrimento faz parte dos planos perfeitos de Deus, faz parte da didática de Deus para nos ensinar determinadas lições que não aprendemos quando as coisas estavam bem. Então, muitas vezes é necessário que nós entremos nos estreitos para que neles ouçamos aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar aos nossos corações. Se eu fosse você, eu aprendia logo. É mais fácil. Antes que venham os dias maus, sim, porque eles vêm. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, a voz mansa e suave do Espírito,
o Senhor vai usar o megafone das aflições para que ouçamos a sua voz. E as minhas orações têm sido uma só: que os ouvidos do povo do Senhor ouçam, que os nossos ouvidos ouçam, que os nossos olhos vejam, e que a glória do Senhor seja manifesta nas vidas de cada um de nós. E em segundo e último lugar, o texto citado afirma que aquele que perseverar até o fim, apesar de todos os pesares, será salvo. Percorrer os estreitos da vida tem levado muitos ao desânimo e à desistência. Contudo, fomos convocados para correr com perseverança a carreira da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo de Deus. Então, a grande chamada no dia de hoje é que perseveremos. O Senhor, Ele é tanto o nosso guia, quanto o destino eterno, mas é também o caminho. Que sigamos e prossigamos com Ele e por Ele, para a glória de Deus. Há muitos irmãos, eu queria que você, não vou citar nomes, há muitos irmãos atravessando momentos extremamente difíceis no nosso meio, tanto da nossa pequena comunidade, como de outras comunidades que têm chegado aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, os pedidos de oração. Então, que todas as vezes que você for orar em sua casa, lembre-se de apresentar aqueles irmãos que foram mencionados aqui. Não foram mencionados através de nomes, mas o Senhor é aquele que conhece, que sonda corações, que sabe aquilo que cada um de nós necessita. E eu queria contar com essas orações de vocês, em nome de Jesus. Vou orar por vocês agora.